Monterrey e Zenit da Rússia sondam a situação do atacante Pedro do Flamengo. Tem também Flamengo acertando detalhes para a renovação do técnico Felipe Luiz. E tem também, nação, mais detalhes sobre Carrascal no Flamengo. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa tarde de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, galera, é de graça, não custa nada, basta clicar na palavrinha inscreva-se, clicou, já está inscrito, não precisa preencher formulário, não precisa passar seus dados pessoais, basta clicar aqui embaixo na palavrinha inscreva-se e já está inscrito. Deixa o like aí também para ajudar o canal Wesley Fla12, por favor, com humildade eu peço a vocês para deixarem um like, não se esqueça, e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, vamos lá para as informações do Mengão. Olha só, nação, Flamengo que retorna aos treinos nesse sábado, é isso mesmo. Folgou terça, quarta, quinta-feira que é hoje, né? Folga amanhã sexta-feira é o último dia de folga do Flamengo, né? E o Flamengo retorna aos treinos nesse sábado, já visando, né? Voltando ao normal, né? Ao nosso normal agora, visando o Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Que vai voltar agora, eu acho que no dia 12, né? Dia 12 tem Flamengo e São Paulo, se eu não me engano é dia 12. Então, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E quem sabe se a gente vencer a Libertadores, né? A gente ainda disputa o Mundial em dezembro, se Deus quiser, né, nação? Se Deus quiser. E olha só, nação, vou trazer aqui uma curiosidade pra vocês, mano. Olha só. Todo mundo sabe que o Internacional deve o Flamengo, né? Mas olha só aqui, ó. Olha só a informação. Internacional oferece 21 milhões de reais por volante uruguaio. Clube gaúcho segue devendo o Flamengo e mesmo assim segue tentando contratações. Olha só, ofereceu 21 milhões de reais por um volante uruguaio, nação. E é o seguinte, não pagou nenhuma parcela ainda do Thiago Maia, do volante Thiago Maia ao Flamengo. E continua utilizando o Thiago Maia. Thiago Maia continua servindo o Internacional, jogando com a camisa do Internacional. Flamengo não recebeu nenhuma parcela até hoje. E o Internacional oferecendo 21 milhões de reais por outro volante. É isso mesmo, nação. Olha só aqui, ó. O Clube Gaúcho planeja um investimento milionário para contratar o volante uruguaio Alan Rodrigues, capitão do Argentino Júnior, ao mesmo tempo, né, em que mantém uma dívida considerável ao Flamengo. O Internacional ainda não pagou por Thiago Maia. O Internacional ainda não quitou suas obrigações financeiras com o Flamengo. A dívida referente à compra do volante Thiago Maia em 2024 já acumula um calote de 700 mil euros, aproximadamente 4 milhões de reais, referente às 3 primeiras parcelas do acordo que já venceu e eles não pagaram. Mas estão aí, ó, tentando comprar um volante uruguaio de 21 milhões de reais, sendo que eles devem ao Flamengo mais de 20 milhões. Por enquanto, 3 parcelas que venceram não pagaram nenhuma até hoje e continuam utilizando o Thiago Maia. E olha só, a Libertadores está chegando aí. Em outubro vai ter Flamengo e Internacional, duelo das oitavas de final. E eles vão utilizar o Thiago Maia. Mesmo sem pagar ao Flamengo, eles vão utilizar o jogador que eles estão devendo ao Flamengo. E eles vão utilizar contra o Flamengo ainda. Pode isso, nação? Então tomara que o presidente da CBF veja logo isso, essa situação do fair play financeiro. Clubes que devem não pode contratar, mano. Clubes que devem não pode contratar. A CBF, esse novo presidente, tem que implementar logo o fair play financeiro no futebol brasileiro. Não pode continuar essa bagunça. É Corinthians, Internacional, tem outros clubes também. Devem e continuam contratando por milhões. Pode isso, cara? É uma piada. Por isso que o futebol brasileiro é uma piada, é uma várzea, mano. Por causa disso. Por causa dessas e outras, né, nação? Infelizmente, cara. Infelizmente. Seguindo aqui com as informações do Mengão. Vou trazer mais informações para vocês. Vou falar agora do atacante Pedro, né, nação? Olha só aqui, ó. Monterrey sonda a situação do atacante Pedro do Flamengo. Só foi sair ontem, né, as notícias de ontem, os vazamentos do Mauro César, que o Flamengo aceitaria vender por 15 milhões, né? Foi a fonte que falou. A fonte de Mauro César que falou isso. Só lembrando que oficialmente o Flamengo não falou nada disso
na imprensa, não falou nada disso. Pelo contrário, o Flamengo desmentiu. Segundo a fonte de Mauro César, que ninguém conhece, e todo mundo está acreditando nessa fonte que ninguém conhece, o Flamengo aceitaria vender Pedro por 15 milhões de euros. Inadmissível isso. Inadmissível. Olha só, segundo o jornal O Globo, o Monterrey do México sondou a situação do atacante Pedro do Flamengo. O clube mexicano, porém, não deseja investir mais que 10 milhões de euros, em torno de 64 milhões de reais na cotação atual, para contratar o atacante. Era só o que faltava eles virem aqui com 10 milhões de euros para pagar em Pedro, mas era só o que faltava isso. Vale relembrar, né, que como trouxe o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo espera receber... O Flamengo não, né? A fonte de Mauro César. A fonte de Mauro César. Não põe a fonte de Mauro César como Flamengo. Foi a fonte de Mauro César que falou que o Flamengo desejava receber até 15 milhões de euros por Pedro, né? 95 milhões de reais. E vale destacar também, né, que o Monterrey do México tem como treinador o catalão Domenech Torrent, que trabalhou com Pedro no Flamengo em 2020. E além do Monterrey do México, né, nação, o Zenit da Rússia também está interessado em Pedro. Olha só, o Zenit também sonda a situação de Pedro no Flamengo. Além do Monterrey, o Zenit da Rússia também observa a situação do atacante Pedro. A informação é do jornalista Pablo Rafael Rua, né, do Coluna do Fla. O clube russo estuda apresentar uma proposta de 15 milhões de euros, em torno de 95 milhões de reais, para contratar o atacante rubro-negro. Está aqui a informação do Coluna do Fla. Coincidência ou não, né? Foi o valor vazado ontem pelo Mauro César. Agora todos os clubes vão vir com esse valor aí. Eles vão aproveitar que o Mauro César vazou essa informação da fonte dele, que o Flamengo gostaria de receber 15 milhões, segundo a fonte. Agora todos os clubes vão vir. A Pedro por 15 milhões está barato. Eu vou oferecer ao Flamengo 15 milhões. A tia Leila do Palmeiras ofereceu 120 milhões de reais, o Flamengo recusou. Por que agora 95 milhões de reais o Flamengo iria aceitar? Isso aí, cara, sinceramente, essa história aí de fonte que falou isso, cara, tantas fontes que falam tanta coisa e nada é verídico. Quantas fontes já falaram? Ah, fulano vai vir jogar no Flamengo, fulano tá vindo jogar no Flamengo, foi a fonte que me falou. Tantas fontes que passam informações inverídicas que não se realizam. E eu vou acreditar agora nessa fonte aí agora? Ah, sinceramente, mano, só prejudicou o Flamengo. Essa informação só prejudicou, sabe quem? O próprio Flamengo. Era bem que o Jorge Jesus falava. O próprio Flamengo que prejudica o Flamengo. São pessoas de lá de dentro, pessoas de dentro do Flamengo são as que mais prejudicam o Flamengo. E é dito e certo o que o Jorge Jesus falou, mano. É dito e certo. E olha só, nação, até o momento o Flamengo já acumulou mais de 400 milhões em receita. O Flamengo já arrecadou mais de 400 milhões em receita. Olha só, até o momento. A participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes fez com que 152 milhões fossem embolsados, né? Vale destacar também que o valor de mais de 400 milhões já inclui também a multa rescisória do meia Gerson, paga pelo Zenit da Rússia. O Flamengo ainda recebeu mais 16 milhões de euros, 96 milhões de reais, do Everton da Inglaterra pela negociação envolvendo o meia argentino Charlie Alcaraz. Show de bola, né, nação? Show de bola. Vou trazer... Era para ter trago essa informação, esqueci de falar. Olha só, empresários de Pedro acreditam que o atacante deve receber uma boa proposta ainda neste ano. Os empresários de Pedro ainda acreditam que vai chegar uma proposta oficial ao Flamengo ainda esse ano. Olha só, segundo o jornalista Léo José, né, do Coluna do Fla, os empresários do Pedro acreditam que o atacante deve receber uma boa proposta ainda nessa temporada. Apesar de não haver nada oficialmente até o momento, clubes da Europa e do Oriente Médio sondaram a situação do jogador após seu retorno aos gramados. Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O Flamengo tem mais 2 anos... mais de 2 anos, né, de contrato com o Pedro ainda. Tem mais de 2 anos de contrato com o Pedro ainda, nação. E eu tenho fé que o Pedro vai dar a volta por cima, vai se recuperar dessa cirurgia, dessa grave lesão que ele teve. Tem gente aí, cara, que fica falando, Pedro não tá jogando. Cara, não é assim também. O cara tá voltando de uma grave lesão. Ele voltou antes do tempo. Então tem que ter calma. Tanto a torcida e os dirigentes têm que ter calma, que Pedro vai se recuperar, vai recuperar a forma. Agora,
tem que aproveitar agora o Campeonato Brasileiro e colocar ele em campo. Aproveita Felipe Luiz o Campeonato Brasileiro e coloca Pedro para jogar, pois só assim ele recupera o ritmo de jogo, só assim. Agora, nação, vou trazer a informação, né, do nosso Carrascal, né, cara? Informação aqui do Carrascal. Olha só aqui, ó. Flamengo está perto de concluir a contratação de Carrascal. A diretoria do clube carioca finaliza, né, os últimos detalhes da negociação com o Dínamo de Moscou da Rússia. O impasse no momento está na forma de pagamento. Enquanto os russos exigem os 12 milhões de euros à vista, o rubro-negro, né, tenta parcelar o valor em 3 vezes. Pequenos ajustes ainda separam o desfecho da negociação. Tá aqui informação também do Pablo Rafael do Coluna do Fla. É o seguinte, nação, os russos, pelo fato do Zenit ter comprado o Gerson à vista, Flamengo ter recebido 25 milhões de euros à vista, o clube russo aqui quer receber à vista por Carrascal também, quer receber os 12 milhões à vista, só que o Flamengo não. O Flamengo quer dividir em 3 vezes os 12 milhões, né, nação? Então, só resta aí ajustar a forma de pagamento, né? Tá tudo certo já, o valor é 12 milhões, eu acho que são 10 milhões fixos, mais 2 milhões em bônus. Só agora resta, né, detalhar a forma de pagamento para que Carrascal vista o manto sagrado do Mengão, um belo reforço. E olha só, nação, tem informação aqui de Felipe Luiz, que está próximo de uma renovação. Olha só aqui, ó, segundo o jornal O Globo, Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo já acertam detalhes para renovar contrato até dezembro de 2026. O acordo, que prevê uma valorização salarial para o treinador, depende apenas da aprovação do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Informação aqui do jornal O Globo. Felipe Luiz e Flamengo ajustando tudo aqui na nação, ajustando os detalhes para a sua renovação de mais um ano, ele que deve ficar no Flamengo até 2026. E é o seguinte, nação, peço a você que está aqui, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também, ó, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!